Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo possa derramar da sua graça, do seu amor, possa trazer entendimento sobre a vida dos irmãos, amém? Posso falar com cada um, em nome de Jesus, tanto nós aqui, como também os nossos irmãos que estão em Cajamar, né? Em outros lugares também, falando do Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Falando da graça, do amor, que Jesus possa ser mais conhecido, possa ser mais glorificado, né, na vida das pessoas, que todos possam dar testemunho da sua verdade, porque é isso que Deus quer, né? Não importa onde nós venhamos estar, mas a vontade de Deus é que todos os homens creiam, né, naquele que Ele enviou, ou seja, em Jesus Cristo, né, na sua palavra, possa dar testemunho da sua verdade, como tem que ser, né, irmãos? Em nome de Jesus. O Espírito Santo possa abençoar em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 11. Enquanto isso, vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus Cristo, Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais este momento, podermos estarmos, Senhor Jesus, reunidos em sua presença, para aprendermos mais um pouquinho, Senhor Jesus, a sermos como o Senhor, a agirmos como o Senhor, a falarmos como o Senhor. Em nome de Jesus, toma posse do nosso ser, toma posse do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Nos guia, Senhor Jesus, segundo o teu querer e o teu efetuar, livrando, Senhor Jesus, as nossas vidas de todo o mal, de todo o embaraço deste mundo, livrando, Senhor Jesus, as nossas vidas de toda apostasia, Senhor, que se levanta. Em nome de Jesus, cobra as nossas vidas, cobra a vida dos nossos irmãos que estão, Senhor Jesus, em outros lugares, em Cajamar, Senhor, em nome de Jesus, a vida do pastor William, que também está lá, Senhor, da sua família, cooperador Osli, em nome de Jesus, Espírito Santo, a vida também da sua esposa e dos irmãos que ali estão, Senhor, e dos irmãos que não puderam vir, mas que estão, Senhor Jesus, nos assistindo pela live, em nome de Jesus, acrescenta, Senhor Jesus, a autoridade, a intrepidez, a ousadia, em nome de Jesus, no falar, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus, para que cada um, Senhor, possa dar testemunho, Senhor Jesus, do teu querer e do teu efetuar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui em Mateus capítulo 11, irmãos, no versículo 25, nós temos ouvido bastante sobre esse versículo, né? Diz aqui, ó, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então aqui, irmãos, ó, a vontade do Pai é que todos venham crer no Filho. Para isso Ele o enviou, para que os homens pudessem crer em Jesus, crer na sua palavra, crer que Ele enviou o seu Filho para salvá-los de alguma coisa, a qual eles não tinham entendimento do que era. Apenas padeciam, apenas sofriam, apenas viviam. E muitos, como hoje, né, não é diferente. Acham que todas as coisas, sim, estão na mão de Deus, é como Deus quer. Se aconteceu isso é porque Deus quis. Se aconteceu aquilo é porque foi da vontade de Deus. Mas não tem entendimento, né? Não tem entendimento daquilo que Deus quer passar para o homem, para cada ser, né? Ou seja, a sua palavra, do jeito que tem que ser, né, irmãos? Porque se nós pararmos para analisar na trajetória de Jesus enquanto ele esteve aqui, um dos seus maiores embates foi contra quem? Contra os judeus, né? Contra os judeus, porque os judeus já tinham uma lição, não é verdade?
já tinha uma lição, a qual todos nós hoje sabemos que era a lição dos 10 mandamentos do Velho Testamento, né? Mas uma coisa que eu costumo dizer para quem eu vou pregar, irmãos, é o seguinte: se as coisas lá atrás tivessem na mão do Pai, todas as coisas, irmãos, lá de trás, tivesse sendo regido pelo Pai, por que que o Pai enviou o seu Filho para morrer por todos nós? Né? Não tinha, não bate, né? Então, aí eu falo, alguma coisa errada que não estava certo. Tinha alguma coisa errada lá que não estava certo, a qual Jesus veio mostrar o que estava errado e o que era o certo para eles seguirem. E para os homens de hoje também seguirem. Mas não deram ouvidos. Não deram ouvidos. Então, diferente. Não deram ouvidos. Tamparam os ouvidos, né? Para quem não pudesse ouvir. Só que nós sabemos que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Como que a pessoa ela vai crer se ela nem ao menos quer ouvir, né? Não tem como. Então isso que acontecia com muitos, e hoje também acontece com muitos. Como que a pessoa vai crer se nem ao menos ela sabe ouvir? E a palavra ela nos ensina que todo homem tem que estar pronto para ouvir e tardio para falar. Porque quando você vai pregar, irmão, Jesus, passar Jesus para alguém, seja ele cristão já, crente aí ou não, a pessoa já vem falando, a falar de religião. Ó, religião é que nem política, que nem jogo de futebol, cada um tem o seu, cada um, né? Mas Jesus não é religião. Isso aí é uma coisa que eles inventaram. Jesus não é uma religião. Jesus, ele é Deus. A palavra não é religião. A palavra, né, é um modo de vida digna, reta, diante de Deus. É uma lição. Para quê? Para que o homem que andava errado não venha andar mais errado. Venha andar certo diante do nosso Deus. Que é o que Jesus veio fazer. Ele veio não somente tirar o homem das trevas e da região em sombra da morte, a qual todos eles estavam assentados, a qual muitos hoje ainda estão assentados. Ele veio tanto tirar, como falar, ó, meu filho, é por aqui, ó. Né? Assim, a pessoa está andando, caiu no buraco. Precisa de ajuda, né? Quando não consegue sair sozinha. Não é verdade? E se não fosse Jesus, nós não teríamos saído do buraco. Se não fosse Jesus, nenhum homem teria saído do abismo. Nenhum homem teria saído das trevas. Nenhum homem teria saído da região em sombra da morte, se Jesus não tivesse vindo. Então Jesus, ele vem, e a sua vontade é de resgatar aquela pessoa, aquele homem que está ali, e falar, ó, meu filho, é por aqui, ó. Vai por este caminho que você vai se dar bem. Né? Vai por aqui. Mas muitas vezes a pessoa, ela até muitas vezes é resgatada, né? Mas não vai pelo caminho que Jesus mostrou. Não vai pelo caminho que Jesus falou, ó, vai por aqui. Ela fala, mas Jesus mandou por aqui, mas acho que por aqui é mais perto. Quer dizer, já burlou, né? Aquilo que Jesus, ele queria fazer na vida do homem. Então essas são as dificuldades que o Espírito Santo muitas vezes encontra na vida do homem, que já foi resgatado por Cristo, por Ele, pelo Pai, né? E muitas vezes nem também foi resgatado, assim como muitos nem queriam ouvir. Quer dizer, nós vemos aí duas pessoas, né? Duas pessoas. Umas que nem ouviram e outras que ouviram, mas muitas vezes querem burlar
a vontade de Deus. Querem ir pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios desejos, né? Aí por isso Jesus ele fala assim, ó, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. Foram entregues para quem? Para Jesus, né? E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então nós só conhecemos o Pai pelo Filho. Então o Filho é o caminho que nos leva ao Pai. Foi isso que Jesus ele veio mostrar para os judeus. É isso que Jesus ele quer mostrar para todos os homens hoje. Mas os homens querem burlar aquilo que Jesus ele veio nos ensinar, né? Quando Jesus ele fala que deu graças ao Pai, por quê? Porque ocultou estas coisas aos sábios e instruídos. Quem eram os sábios e instruídos, irmãos? Eram os judeus, eram os anjos, e os judeus sacerdotes, fariseus. Hoje, irmãos, hoje, esses sábios instruídos, que diz que, né, já sabe de tudo, que não para ouvir, não para analisar, que não para analisar as Escrituras, quando Jesus diz que examinais as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, é nelas que falam de mim. Hoje são, infelizmente, muitos crentes são assim. Se você falar de Jesus para ele fala, ó, você tem que pregar para quem não conhece. Não é assim? Você tem que pregar para quem não conhece. Não adianta você vir pregar para mim. Quer dizer, a soberba está bem baixa, né, irmão? Está quase... Soberba é lá em cima. Porque e Nicodemos, quem era? Nicodemos era príncipe dos judeus. Quer dizer, muito mais além do que os crentes de hoje. Muito mais além. E foi ter com Jesus. Numa parte ele teve humildade, né? Numa parte. Mas aí quando Jesus ele começou a falar das coisas que era de cima, viu que ele não sabia nada. Não sabia nada. Ué, por quê? Jesus, ou melhor, né, irmãos? Jesus ele falou, né, em parábolas e explicando também das coisas que são daqui, né? Até que Jesus falou, se eu estou falando das coisas da terra, você não está compreendendo, imagine se eu falar as coisas dos céus. E era príncipe dos judeus. Então muitos hoje são assim. Por quê? Porque não conseguem ouvir a palavra do Senhor Jesus. Porque não conseguem, irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo. Os seus sentidos estão endurecidos. Endurecidos. Você pode ver, irmão, você pode estar conversando com qualquer um. Pode ser seu parente ou não, pode ser uma amigona ou um amigão seu. Mas se você falar de Jesus, começar a falar de Jesus, já muda na hora. Como que os homens, aí eu me pergunto, como que os homens buscam ser salvos desse jeito? Como que os homens têm essa convicção que já está salvo, se não conhece e se nem ao menos consegue ouvir as palavras do Senhor, do nosso Deus, as palavras do Senhor Jesus, as palavras que traz a salvação, as palavras que os salvaram, né, da condenação eterna, né, a qual todos já estavam carimbados ali, ó. Sem Jesus, todos nós já estaríamos carimbados para a condenação eterna, boca fechada, e todo mundo seria condenável diante de Deus. Mas Jesus ele ocultou essas coisas, porque tem muitos sábios ainda, instruídos por aí, achando que sabem muito, mas não conseguem ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Lucas capítulo 10, também fala um pouco mais diferente. Opa! O negócio aqui eu tenho que...
Lucas capítulo 10. Jesus, aqui ele fala sobre a missão dos 70, né? Isso mesmo. Então, se você pegar daqui, ó, eu achei muito interessante, porque aqui fala assim, ó, no versículo 10, fala assim, ó, mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade que nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Quer dizer, Jesus ele veio alertar, ó, arrependei-vos, pois é chegado o reino? Pois é chegado o reino? Quem pregou primeiro isso foi Jesus. E aqui Jesus ele fala, né, aos seus discípulos, ó, mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade nos pegou, sacudimos sobre vós. E ainda fala, sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Porque Sodoma não viu Jesus, né? Sodoma não vingou até Jesus vir. Antes disso, os anjos foram lá e acabaram com ela, né? Quer dizer, fizeram uma obra lá que muitos dizem que foi Deus ainda. Muitos dizem aí que foi o pai de Jesus, né? Que fez tudo aquilo lá. E hoje tem crentes, irmão, que atribuem tanto aquilo, como falam, se fosse naquela época, Deus teria consumido todas essas pessoas que hoje vivem dissolutamente aí, ó, no adultério, né? Burlando a natureza humana, né? Que Deus fez, não é isso? Varão com varão, mulher com mulher, e falam isso, mano. E com isso, se Deus matar, né? Mas Deus não veio para matar, Ele veio para dar vida e vida com abundância, né? Então, os homens, eles têm que aproveitar o tempo da graça, que um dia a graça vai se acabar. Quando Jesus vier, não vai haver mais sacrifício. Quando Jesus vier com os seus santos anjos, acabou. Muitos, infelizmente, né, vão se decepcionar consigo mesmo. Aí fala no 12, digo-vos, que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Aí Jesus fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiros e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, a pergunta, e tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, ouve a mim. Ou seja, quem vos ouve a vós, a mim, me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim, me rejeita. Para os irmãos ver que quando os irmãos estiver pregando Jesus, falando de Jesus, não vai ser você que vai estar falando, vai ser o Espírito Santo, vai ser o próprio Deus. Por quê? Porque Ele quer que a sua obra seja concluída, que Ele quer que a sua palavra seja mais conhecida,
Ele quer que a salvação chegue a todos os homens. Todos ouçam do perdão, da misericórdia, da piedade. Todos ouçam que tudo aquilo que houve lá atrás, né? Não foi o Pai de Jesus quem fez. Aquelas matanças, né? Aqueles homens que foram consumidos pelo fogo que caiu do céu, e era 70 mil, e era 150, e era só de 1000 para lá, né? Só de 1000. Era uma chacina aquilo lá. Era uma chacina. Então, Jesus, ele quer isso. E aí por isso Jesus fala: quem vos ouve a vós, a mim, me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim, rejeita. E a quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quer dizer, se a pessoa te rejeita, ela está rejeitando não só a você, mas a Jesus. E se rejeita a Jesus, rejeita o Pai que enviou o seu Filho para morrer por ele, para morrer pela pessoa que está rejeitando. Então é muito sério isso daí. É muito sério. É por isso que eles não podem, né, chegar ao pleno conhecimento, ao pleno entendimento que Jesus veio nos trazer. Porque em vez de ouvir para crerem, nem ouvir eles querem. Nem ouvir eles querem. É aquele negócio, né? A pessoa, ela aprende a mentira. Primeiro chegou a mentira como verdade. A pessoa aprendeu. E aí quando chegou a verdade, os homens acharam que era mentira. Por quê? Já tinha algo lá dentro deles. E essa é a luta do Espírito Santo, para que aquilo que está lá dentro deles possa sair. Como o pastor mesmo pregou, né? Que Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo. Então, quando Jesus veio, as obras do diabo já estavam aí, se concluindo na vida dos homens. Então, lá atrás, não estava nas mãos de Pai, não estava nas mãos de Deus, né? E você vê que, se você ler lá, e para quem gosta, né, de pregar lá a lei, para quem gosta de pregar a lei, eles não falam que lá tinha obra de Satanás. E também não fala que Satanás consumiu a 150 mil, a 70 mil e a não sei quantos mil, né? Fala que foi o Senhor que foi lá e mandou o anjo fazer, ou ele mesmo pesou a mão, não é verdade? Mas Jesus, ele veio desfazer as obras de Satanás. A única obra que tinha ali, irmão, era a obra da lei, não era outra. A única obra que tinha naquela época lá era a lei, a qual Jesus veio desfazer. A qual Jesus, ele quer desfazer na vida de muitos hoje. Porque receberam a mentira como verdade, e quando chega o evangelho, que é a verdade, eles rejeitam porque acham que é a mentira. Mas tudo isso por quê? Por não analisarem as Escrituras, porque Jesus falou: analisar as Escrituras. Os irmãos vão entender. Olha só, então no 17 fala assim, ó: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes,
por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, para os irmãos verem mais uma vez aqui. Aqui ele conta, né, sobre a cidade que não rejeitou, que rejeitou, né, a palavra, que os discípulos, eles foram de 2 em 2, né, pregando a palavra, mas não receberam. Então, a quem foi oculta essas coisas? Aqueles que não creram, aqueles que não deram ouvido aos discípulos. E por isso Jesus fala: quem não ouve a voz, também não me ouve. Então não pode ser entregue a eles o entendimento. Quer dizer, a escama ainda ficou lá. Aquela escama, o véu, né? O véu ainda ficou na face daquelas pessoas, porque não creram. Ou seja, nem ouviram, nem receberam. Nem os receberam, né? Nem os receberam. Aqui em Lucas, não, João capítulo 6, João capítulo 6, 6, esse é o 6 mesmo. Não, capítulo 5, irmãos, uma folhinha para trás aí. Em João capítulo 5, no 24 em diante, diz assim, ó: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, aquele que não crê na sua palavra, ele não crê também naquele que o enviou. Esse também não pode ter a vida eterna. Ainda está em condenação. Não pode obter o entendimento de Cristo. Não consegue. Ainda que acha que tenha, mas não tem. Não tem. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Quer dizer, eles também vão ressuscitar, mas não para a vida eterna, para a condenação. Que coisa, né? Se fosse só morrer e acabou, né, irmão? Mas não, eles vão ressuscitar também. Aqueles que fizeram o mal também vão ressuscitar, não, mas não para o entendimento da vida, mas sim para a condenação eterna. Por quê? Porque rejeitaram a voz do Espírito Santo, porque rejeitaram a verdade, porque rejeitaram, irmãos, Jesus, porque rejeitaram a sua voz. Quando muitas vezes você quis passar Jesus, né? Quis passar a verdade. Infelizmente é assim, e isso é com todos. Pode ser familiar, pode não ser, pode ser seu amigo lá do trabalho, pode ser seu vizinho, pode ser quem for, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu avô,
seu tio, seu primo, pode ser quem for, irmão. Pode ser quem for. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Aqui ele fala de João, né? Que João, ele vem falando, né, que ele não era luz, né? Ele não era luz, mas a luz estava de encontro, ou seja, estava vindo. Ele sabia que Jesus, ele ia chegar, e quando ele chegou, ele iluminou todas as coisas, irmãos, né? Iluminou todas as coisas. Aqui no 39 fala aquele versículo que a gente falou, né? No 39 fala assim, ó, examinais as Escrituras. Por quê? Porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória de homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa. Quem é que vai acusar, irmão? Moisés, em que vós esperais? Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Olha só. Então muitos falam de Moisés, mas não creem em Moisés também. Que coisa, né, irmãos? Por que não creem em Moisés? Se não creem em Moisés, também não creem em Jesus, porque Moisés escreveu de Jesus. Não somente Moisés, mas muitos outros profetas, Daniel, Isaías, né? Muitos outros, Jeremias, e assim vai. Muitos outros profetas falaram da vida de Cristo. Se eles realmente tivessem, irmão, entendimento, a qual não tinham, né? Eles iam sacar na hora, eles iam pegar na hora, irmão. Esse daí é o Messias, esse daí é o Cristo, mas não. Quer dizer, eles não eram tão doutores assim, né? Eles não eram tão doutores assim. Porque para passar por desapercebido, tudo que Jesus fez, assim são muitos que ainda atribuem homicídios nas costas de Jesus, nas costas do Pai. Que é isso? Assim são muitos hoje, que acham que Deus vai pesar a mão se a pessoa não vir. Se não vier pelo amor, vai vir pela dor, nem que seja numa cadeira de roda. Jesus quer você são, para falar da palavra dele, não quer você debilitado. Jesus, ele quer você com saúde, e muito mais espiritual, para que podeis suportar as aflições, né, as tribulações desse tempo presente, para que possa orar, para que possa granjear almas, para que possa se tornar pescadores de homens, de almas. Você já pensou se Jesus tivesse lançado maldição em todos aqueles que voltaram para trás? Porque era quantos? Eram 70, sobrou quantos? 12, né? 12 apóstolos. Sobrou 12 apóstolos, irmão, de 70. Já pensou? Se você não vir, você vai vir
Não sei se tinha cadeira de roda já. Acho que não, né? Você vai vir rastejando. Você vai vir sem uma perna. Jesus não fez isso. Jesus, ele falou: quereis vós também retirar-vos? Quereis vós também se retirar? O que é que os discípulos disseram? Senhor, para onde iremos nós? Para onde, Senhor? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não, daqui eu não arredo o pé. Glória a Jesus. Daqui eu não arredo o pé. Tinha mais versículos aqui, irmão, mas peraí, vou terminar aqui. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 6. Diz assim, ó: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo. Espera aí, então, você pode ver aí que foram 3 sabedorias, né? Jesus, ele fala de uma sabedoria, ou seja, o apóstolo Paulo aqui, né? Não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, correto? Nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo os conheceu. Ele está falando de quem? Aqui, dos estudiosos, os judeus, fariseus, sacerdotes, tudo que é inteligente, irmão, naquela época, nenhum conheceu. Por quê? Olha só, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Nunca. Quer dizer, eles não criam nem em Moisés, quanto mais em Jesus. Nem em Moisés eles criam. E a palavra fala: examinar as escrituras, que nelas cuidais ter a vida eterna. Ó, Moisés falou de mim. Vai lá. Falou de mim. Mas nem ouvir eles ouviram. Então a sabedoria, irmão, aquilo que Jesus ele disse: graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas entre os sábios instruídos, a revelaste às criancinhas. Quem são as criancinhas, irmão? Somos nós, irmãos. Nós somos as criancinhas. Nós somos os pequeninos. Mas nem por isso podemos nos ensoberbecer. Nem por isso, irmão. Porque, irmãos, se nós pudéssemos medir, né, a força das entidades espirituais, dos anjos caídos, nós iríamos ver que nós não chegaríamos nem a pontinha da unha da força deles. Mas só que eles também não chegam nem a pontinha da unha do Espírito Santo. E o Espírito Santo está com cada um de nós. Nós estamos de pé porque Jesus ele é grandioso, irmão. Jesus ele é fiel. Jesus ele é poderoso. Jesus ele intercede por nós como gemidos inexprimíveis. E ele diz que nada nos fará mal. E eu creio nisso. E ainda que venha tocar na nossa carne, quanto à nossa alma, eles não podem tocar. Contra nossas vidas, irmãos, que já está com Cristo nos lugares celestiais, irmãos, eles não podem tocar. E nós temos que crer nisso, todos os dias, amém? Lembre-se, o Espírito Santo é com cada um de vós, amém?
Versículo 9. Eu esqueci de concluir, irmão. Olha só. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E aqueles que o amam, guarda as suas palavras. Ouve a sua palavra, porque aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus, e também guarda elas. Amém, irmãos? É isso que nós temos que continuar fazendo. Continuar, irmão, lutando. Lutando. É difícil, irmão? Não é fácil. Não é fácil. Tem dia que você está alegre, tem dia que você está, estou só a graça, irmão. Só Jesus na minha vida. Mas com certeza, é verdade, é só Jesus nas nossas vidas. Porque nós não temos força de nós mesmos. Se fosse para nós fazer as nossas vontades, nós não estaríamos aqui. Então nós temos que lutar. Essa é a luta, irmão. É espiritual. Jamais, irmão, a nossa carne vai te dar ideia para você orar. Ela já deu alguma ideia assim para você orar? Sua carne? Vai lá, dobra o seu joelho, ora pelo menos aí uns 20 minutos antes de dormir. Que nada, vira para a cama, já começa a roncar. Ou então da cama mesmo, Senhor, abençoa, obrigado, Senhor Jesus, por esse dia, abençoa a vida dos meus irmãos. Pum, na cama mesmo. É assim, a nossa carne é assim, irmão. Nossa carne é assim. Mas o Espírito Santo, ele nos lembra. Há alguns dias atrás, o Espírito Santo, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me acordou, porque acho que eu acordei mais ou menos umas 3:30 da manhã, e sem sono nenhum, eu olhei para o lado para minha esposa, dormindo, fui lá no quarto dos meninos, também dormindo, só eu mesmo. Falei, Jesus, mas sem sono nenhum. Aí eu fui orar, irmão? Orar um pouquinho. Fui lá na sala, no sofá, comecei a orar um pouquinho lá. Aí quando você ajoelha e começa a orar, aí vem um sono. Não é uma luta contra a carne mesmo, desgraçada, preguiçosa. Irmão, se não fizer força, aí quando você começa a orar, Senhor Jesus, cerra os dentes, cerra os dentes, irmão, repreende essa maligna. Irmãos, para você ver que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue mesmo, sim contra os principados, potestades e todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É isso que nós temos que combater, amém? Em nome de Jesus, o Espírito Santo possa abençoar a vida dos irmãos mais uma vez.